Ah, porque o material odontológico é caro. Gente, é mentira, viu? É mentira. Material odontológico não é caro. Claro que vai depender do produto que você vai usar. Existem produtos que são mais caros, mas não é isso que é caro. É caro é meu estudo. Meu tempo. Meu tempo de cadeira, a minha responsabilidade que eu tô dando porque tu vai cobrar pra mim. E se der problema, se der problema, somos nós que vamos ter que resolver, meu amigo. Entendeu? Então, isso que é caro. Então, a gente aprendeu na faculdade de maneira errada. E o dentista que está saindo da faculdade, ele precisa entender que não é dessa maneira. Sabe? Eu falo que assim, eu hoje na minha rede social, eu tô levantando cada vez mais essa bandeira disso, da resiliência, da pessoa saber se posicionar, da pessoa entender o que é uma rede social, para que serve a rede social, que a gente tá ali para mostrar um lifestyle verdadeiro, que ali tu te conecta com as pessoas, e que se tu quer ter uma vida próspera, tu vai ter que sim fazer investimento, tu tem que passar, amigo, tu tem que passar pelo processo, como eu falei, eu vim lá no consultório popular, depois montei uma franquia, hoje eu tenho um negócio desse que é meu, com meu nome na parede, luxuoso, que eu posso ter um valor agregado, mas é um processo. Fala pessoal, estamos aqui com mais um Suncast, hoje com uma convidada mais do que especial, né, que desde que eu voltei para São Luís foi uma pessoa que me acolheu aqui de braços abertos, então para mim tá sendo um prazer estar aqui hoje à noite. Então tô eu e Carol aqui, né, amor? E aí, pessoal? Então eu sou o Maurício Demétrio, para quem não me conhece, @dr Maurício Demétrio, e a gente tá aí no YouTube e no Spotify, tá? Assinem um canal, ativem o sininho e vamos acompanhar que cada vez mais aí a gente tá trazendo convidados diferentes e muito conteúdo. Quer te apresentar, amor? Vou me apresentar, né? Deixar Gente, teu sou arroba. Carol, vou deixar tudo. Tô muito feliz de estar aqui também com essa convidada, que temos uma história também, a gente vai contar aí, né, ao passado podcast. Vou deixar meu Instagram, dr Carol Souza _ com S, o Souza, e é isso aí. Então, nossa convidada é nada mais, nada menos do que a doutora Tágila Azevedo, tá aqui com a gente. Doutora, vou deixar a senhora fazer as honras. Se apresente, quem é a Tágila pra gente? Para o mundo da odontologia, alunos, profissionais. Então vamos lá. Primeiro é um prazer estar aqui. É muito fácil poder te acolher. Eu falo que o Dr. Maurício trabalha comigo lá na clínica e assim, é maravilhoso. É uma pessoa o tempo todo muito prestativa, o tempo todo pronto para estar nos ajudando. Isso a gente, desde o começo, teve essa sintonia muito grande. Então eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou Tágila Azevedo. Já trabalho com ortodontia já há bastante tempo. Lá na clínica a gente está há 18 anos, mas eu tenho 20 anos de formada já. Vou fazer 21 anos, né? Nada, Rapaz. Pois é, mas já tenho 21 anos de formada. Eu me cuido bastante, na realidade. Então, eu tenho 21 anos de formada. A gente já na clínica já está há 18 anos, né? Isso tudo começou, é uma história muito... Eu falo que... Quem olha hoje a trajetória, né, de doutora Tágila, que as redes sociais hoje aproxima muito a gente, e aí olha uma rede social muito legal, né, porque graças a Deus eu tenho uma vida próspera mesmo, né, eu consegui realmente atingir um patamar da odontologia que a gente sabe aqui em São Luís do Maranhão que não é fácil, mas graças a Deus com muita dedicação e trabalho eu consegui atingir onde eu realmente almejava e almejo sempre chegar. Mas por trás de tudo isso tem toda uma história, uma trajetória, né, desses 21 anos. Então, assim, eu comecei o meu primeiro consultório, foi num bairro popular de São Luís, diferente de uma clínica que a gente tem hoje, luxuosa. Foi no bairro popular, porque todo mundo, quando se forma, a gente fica muito naquela história, vamos pegar a mão, vamos aprender mais um pouquinho, né? O que a gente sai da faculdade, a gente escuta isso. Sim. Vamos primeiro pegar a mão. Eu sempre tive na minha mente não, eu vou pegar a mão, mas eu não quero só ficar viciada no faturar, né, no ganhar dinheiro. Porque a gente sai muito da faculdade naquela história, poxa, eu tenho que ganhar dinheiro. Me formei agora, gastei tanto, exatamente. E foi uma das coisas que eu vi, bora agora tá na hora de trabalhar e ganhar dinheiro. E aí eu falei, não, eu vou ganhar a mão, ganhar um dinheiro, ganhar uma experiência, mas eu quero logo também entrar numa especialização. E por incrível que pareça, a minha primeira especialização não foi ortodontia. Sério? Foi prótese. Porque eu não sabia disso, não. Nem imagino. Porque na faculdade eu era monitora de prótese. Eu sempre gostei muito dessa parte dos cuidados, né? De prótese, enfim. E aí eu entrei para a especialização de prótese. Sendo que na minha veia sempre correu um lado muito grande empresarial. Quando eu me formei, eu tinha uma cafeteria.
Ah, que legal. Pois é. Então, essa minha cafeteria abriu muito meu olhar empresarial, onde eu fui entender como é que funciona a parte de trabalhista, como é que funcionava a parte de contratação, como é que funcionava a parte de demissão, livro caixa, folha de pagamento, enfim. Então, eu já tinha uma ideia grande de como funcionava tudo isso. Isso me facilitou muito a entrada no mercado de trabalho, no mercado de odontológico, né, empresarial. Porque, assim, eu falo, sabe, doutor Maurício, que é uma visão muito enganada que a gente tem na faculdade de separar a odontologia de empresa. Na verdade, não ensinam nada na faculdade. Não ensinam nada na faculdade. E, na realidade, em qualquer área de saúde, porque nós somos prestadores de serviço. Sim. Então, a gente ali arrecada imposto, a gente tem que entender de folha de pagamento, a gente tem que entender da contratação de funcionário, quantas horas trabalhistas, enfim, a gente precisa aprender disso para poder a gente ter um negócio, porque mesmo sendo um consultório, hoje a gente tem clínica, vocês têm outros, o senhor tem a parte do digital, então assim, isso é um negócio, ali no final do mês é só entrada de dinheiro, a gente tem que prestar conta de tudo isso. Até porque a gente se formou para trabalhar, criar nossa família, fazer as coisas, e parece que na faculdade eles ensinam pra gente que é um negócio que se você ganhar dinheiro é até ruim. É até ruim, exatamente. Então, acho que a gestão financeira, isso devia ser passado na faculdade. Existe uma cultura, que eu falo que às vezes é uma cultura do Brasil, que quem é próspero, quem tem dinheiro, nossa, será que está roubando, está fazendo alguma coisa de errado? É o primeiro pensamento, É o primeiro pensamento. Como foi que ele conseguiu? E eu falo, eu gosto de contar muito que eu passei por muitos preconceitos, como a gente passa até hoje. Eu acho que Carol deve ter vivenciado isso de uma outra maneira, né? Mas nós que somos, assim, mulheres bonitas, independentes, inteligentes, a gente é muito criticada. E porque, olha, ela está conseguindo aquilo só porque ela é bonita. Porque ela não sei o quê. E além de ser bonita, eu venho de uma família que era uma família próspera. Meu pai teve uma boa condição, me deu um bom estudo, me incentivou nos meus estudos, na minha especialização. Então as pessoas julgavam, sem saber do meu conhecimento, sem nem sentar na minha cadeira, sem nem conhecer o que eu estava fazendo, que tudo aquilo era caído de graça. Não, era muita sorte dela. Né? Foi muito fácil para ela, né? Então, assim, a minha história vem dessa primeira especialização, que foi prótese. No meio do caminho dessa história de empresária, eu fazia sedação consciente, fiz o curso de óxido nitroso, fui fundadora da Sociedade Brasileira de Óxido Nitroso, achava massa, sempre gostei de coisas diferentes, sempre. E aí eu comecei a intenção de trabalhar com vocês, bucomaxilo, para estar sedando os pacientes, né? Que era uma maneira bacana, tudo. Sendo que quando tu começa a estudar aquilo, tu vê a complexidade que e a seriedade. E aí eu comecei a pensar, cara, eu vou investir nisso, né? Isso é um custo alto, não só do curso, né? Tem uma estrutura, eu vou para dentro do consultório dos colegas. E, pô, se Deus do livre aconteceu com um problema com aquele paciente, a responsabilidade é toda minha. Eu falei, quer saber? Eu não vou fazer isso. E até porque eu ia ter que ficar pulando em vários consultórios, puxando equipamento. Eu falei, não dá certo. Enfim, saí. Sendo que no meio desse caminho, eu fui para um congresso, olha que história, de óxido nitroso em Recife, que foi o lançamento do óxido nitroso na odontologia. Tava lá desse congresso. Quando eu chego, eu estou na casa de um tio meu tio sai de manhã para caminhar. Quando ele volta dessa caminhada, ele fala, Tágila, tem um amigo meu que tem uma rede de clínicas de ortodontia e ele está expandindo no Brasil. E ele quer te conhecer. Eu falei, oxe, vou nada, tio. Eu faço prótese, tô vindo fazer sedação consciente. O que tem a ver com ortodontia? Eu já perguntou como que surgiu a veia da ortodontia, né? Aí o que acontece? O que ficou meu sócio, o amigo do meu tio, ele ficou impressionado como que essa menina, né? Porque eu era uma menina, fez odontologia, tem uma cafeteria e tá no óxido nitroso, tem alguma coisa nela que é diferente. Então, o que chamou a atenção nele foi o meu perfil empresarial. Perfeito. E aí ele me chamou para almoçar, a gente foi almoçar. Doutor Maurício, quando eu entrei na clínica desse cara, lá em Recife, eram 3 andares de clínica, mais um subsolo, que era só de planejamento digital. Caramba. Isso, amigo, há 18 anos atrás. Caramba. O cara tava na frente, anos-luz, né? Aí eu olhei aquilo e falei, cara, é isso que eu quero. Amiga, o pessoal para ser atendido era igual na clínica que a gente tem 5 consultórios, eram 3 andares de 5 consultórios, era na senha. Eu fiquei enlouquecida. Caramba. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu já estava atendendo paciente de prótese, eu vi aquela morosidade, que o paciente de prótese é demorado, tu ajusta, volta, de semana que vem tá incomodando, ajuda de novo, enfim. É um casamento que não acaba nunca, né? Que é assim que tem que ser os casamentos, realmente não podem acabar. Enfim.
E aí eu fui pra lá, conversei com ele, fiquei encantada. Eu falei, cara, e agora eu vou ter que mudar de curso? Porque como é que eu tô fazendo prótese, vou terminar prótese e vou ter uma clínica de ortodontia, tem alguma coisa errada. Sem dúvida. Aí eu cheguei em casa, deitei na cama com meu pai e minha mãe e falei, então, pai, ó, fui pra Recife, que não sei o que, lá vem ela, com outra história. Nájila, disse pra minha mãe, Nájila, essa menina não pode viajar. Porque toda vez que essa menina volta de viagem de São Paulo, de não sei do que, ela vem com uma ideia nova, uma invenção doida. Falei, então, pai, eles já estão vindo pra cá pra conversar com o senhor, pra gente montar um negócio. E tem um detalhe, se o senhor não aceitar, eles vão montar comigo de qualquer jeito. Por quê? Porque eles tinham visto o meu potencial de garra de trabalho, de querer vencer, de disposição para trabalhar e o perfil empresarial para tomar de conta de uma clínica que tu conhece hoje, né? Que na realidade a gente trabalhava só com ortodontia, que era IOB. Aí eu trouxe essa franquia para cá. A franquia, a finalidade era uma ortodontia que não chegava a ser popular, mas com um preço mais justo. Não existia isso aqui no mercado, em São Luís. Foi desbravador e muito polêmico na época, né? Imagino. Eu com as minhas polêmicas sempre. A polêmica primeira era que, nossa, ela fazia prótese, agora ela tá com orto, então já começou isso, né? Porque as pessoas acham que você não pode julgam, mudar, né? O julgamento vem de, pô, doutor Maurício é bucomaxila, agora ele tá entrevistador. Ele tá no digital. Tá no digital. Então, assim, as pessoas não entendem que a gente pode ser o que a gente quiser, né? Então, eu sempre bati na tecla que, cara, eu vou fazer o que eu quero. Claro, sendo responsável, né? Tendo todos os princípios, e continuei. E aí eu montei a clínica eram 5 consultórios só de ortodontia. Eu gerenciava todos esses consultórios, eu fazia todos os planejamentos, mas eu também não sabia ainda muito de ortodontia. Eu estava numa especialização ainda. E aí eu fui apadrinhada e tive muita sorte, que eu falo que cavalo selado passa uma vez. E eu tô sempre pronta para montar, porque eu não vou perder as oportunidades. Com certeza. A vida é só uma e a gente tem que aproveitar. Verdade. E quem tá preocupado com o julgamento do outro vai perder um monte de oportunidade. Essa é a primeira dica valiosa. E aí eu tive a oportunidade, doutor Maurício, desses meus sócios, eles já tinham 30 anos de formados. Já tinha mais experiência. De formados e de especialistas em ortodontia. Então eles vinham de São Paulo para cá para me dar aula. Caramba, quase que uma aula particular, então. Particular, amigo. Tudo que eu estava aprendendo na especialização de ortodontia, quem me ensinou o que eu sei de ortodontia foram eles, porque eles tinham muitos casos no Brasil inteiro tratados. Imagino. Entendeu? E a gente sabe quem é dentista, a gente aprende massa na faculdade, mas o diferente é a mão na massa, é o dia a dia. A prática. É a prática, é os desafios. A tua experiência vem de quantas vezes tu fez uma determinada coisa. Então, quanto mais tu fizer, mais... Então eu tive essa felicidade, essa oportunidade, que eu sou extremamente grata a eles. Então eu tinha 2 sócios que eram especialistas em ortodontia, que foi quem me ensinou ortodontia, o que eu sei tudo eu devo a eles, e um outro sócio que trabalhava na parte do administrativo, que vinha me ensinava a administrar, gestão, a gente tinha todo um livro de atendimento, tudo, porque a gente seguia um padrão. Sempre organizado. Sempre organizado. E dentro desse padrão, que na época chamava IOB, o dono do IOB só aceitou ser IOB pelo meu perfil, porque nos outros estados eram outros nomes. Sorriso não sei das quantas, Eles mudavam o nome. Porque o IOB era Instituto de Ortodontia Barizon, e o Barizon era o sobrenome dele. Entendeu? Que de quem fundou toda a filosofia. E pra mim ele deixou eu usar. Entendi. Entendeu? Então eu ainda consegui isso. Porque qual era a minha ideia? Eu falei, cara, eu acabei de me formar, eu tenho 2 anos de formada, eu não vou botar uma clínica aqui em São Luís, sorriso não sei das quantas. Eu vou pegar um nome que já é forte no mercado do Brasil, que me dê respaldo, né? E eu vou ganhando autoridade dentro de tudo isso. Perfeito. E aí foi feito dessa maneira. Então eu tive essa oportunidade, aprendi demais com eles. E aí foi chegando um momento que foi quando eu falo que teve tipo uma questão de virada de chave. Eu comecei a entender que as pessoas estavam indo lá na clínica não mais só por causa do IOB. Mas pela Tágila Azevedo. Exatamente. Doutora Tágila Azevedo. Aí eu falei, cara, eu acho que isso tinha mais ou menos 12 anos já de clínica, 10 para 12 anos. Falei, eu acho que começou aí um momento que eu preciso pegar essa virada, onde as pessoas já estão vinculando um serviço de qualidade com o meu nome. Perfeito. Né? E aí foi quando eu comprei a parte da sociedade deles e saí do modelo de franquia e montei a minha clínica. Sabe uma coisa que eu já percebi?
definitivamente ela é a pessoa que não fica na zona de conforto. É. Né? Em todos os momentos, é sair do óxido nitroso, é sair da família que tem condição, é sair sempre da tua posição de conforto para tentar buscar uma coisa melhor. Exatamente. Então daí acho que veio a virada de chave, ela já aconteceu na verdade faz tempo, é teu perfil. Tempo. É o meu perfil. Eu tenho um perfil muito de inquietude. Eu acho que esse perfil é um perfil muito desafiador, mas ao mesmo tempo eu consigo ter uma resiliência muito grande, que eu consigo me adaptar com muita facilidade. Eu falo que isso é um perfil muito treinado, porque eu fiz muitos anos de terapia. Porque eu sempre fui muito danada, muito ativa. Então, eu apanhava demais. Então, minha mãe falou, rapaz, eu tenho que botar essa menina na terapia muito cedo, porque senão o negócio vai ficar... Mas porque eu sempre fui muito inquieta, né? Queria saber demais. Minha mãe dizia, não vai pra tal lugar. Mas eu não, quero entender o porquê não. Não, porque não, e acabou. Eu falei, não, mas por que não? Aí eu ficava naquilo. Enfim, então o meu perfil é assim até hoje. Graças a Deus, eu não me conformo com qualquer coisa. Claro que algumas coisas hoje, com a maturidade, a gente precisa entender e saber, mas eu tenho esse perfil. E aí foi quando eu virei a chave, e aí eu tirei o nome Iobi e a gente colocou só meu nome. E eu costumo falar... Clínica Doutora Tágela Azevedo. Isso. E eu costumo falar, tu tá lá na clínica, tu sabe, que eu falo que a gente que tem o nome da gente... como clínica, como consultório, enfim, mas o nome da gente como uma assinatura, eu falo que só o meu nome, quanto mais o meu nome, que é Tágela, que não é um nome comum, é uma responsabilidade muito grande. Eu falo que as pessoas que têm a coragem de colocar seu nome na parede, essas pessoas você realmente pode acender um sinal e falar, cara, eu acho que eu vou confiar. Alguma coisa ele entende. Exatamente. Não ia assinar o nome dele à toa. Exatamente. Então, eu sempre falo para meus pacientes, ele fala, paciente que pergunta, normal, sobre garantia, sobre tudo, eu falo, olha, a primeira garantia que eu lhe dou é o meu nome na parede e a satisfação para quem eu tenho para dar. Porque a satisfação que eu tenho para dar não é só para o senhor. Eu tenho satisfação para dar, em primeiro lugar, para os meus filhos, porque eu tenho uma herança para deixar. Eu tenho uma satisfação para dar para eles. Porque eles têm um nome para carregar. Para minha família, que eu acho que é o mais importante. Sim. Porque paciente é consequência de todo o esforço que eu estou colocando. Exatamente. Né, dentro do meu negócio. Né, que graças a Deus eu tenho, graças a Deus a gente sabe o vínculo que a gente cria, o respeito que a gente desenvolve com os pacientes. Mas a satisfação maior é para minha família. Porque eu preciso deixar meus filhos, né, que hoje eu tenho meus filhos, e eles orgulhosos de ter a mãe que tem. Perfeito. Né, mas só um parênteses, tá? Mas João Inácio, pergunta se ele quer ser igual a mãe dele. Igual o Dr. Maurício, acredita? Ele é fã do Dr. Maurício. Acredito. Fã do Dr. Maurício, porque o Dr. Maurício meteu o João Inácio dentro de um carrão aí dele. Pronto, aí me arrastou, né? Aí me arrastou, entendeu? Espera ele completar 18 anos pra te ver qual carro que ele vai ser. Ele vai querer andar num carrinho básico. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu tô investindo na carreira dele pra ele ser logo YouTube, entendeu? Eu porque acho que é ele melhor. Ele tem todo jeito. Eu acho que fácil, que a gente sabe que a geração do YouTubers viram milionários rápido e cedo. Então eu já botei na cabeça dele, que ele tem uma maneira fácil, criativa. Pelo menos ele perde, né? A inibição das coisas. Mas já o teu outro filho, ele é mais acanhado, né? Tímido. É engraçado. Sou mais pro pai, pro meu pai. marido. Então, assim, voltando a falar desse lado empresarial, eu acho que o que eu gosto de desenvolver hoje na rede social, e a rede social é uma vitrine pra gente, ainda agora fora, a gente estava conversando ali fora, que engraçado quando a gente bota foto de dente, de cirurgia, não dá muito engajamento, né? Não tem porquê. Tem pouquíssimos, né? Na verdade, quem se admira mais com aquilo ou é um paciente que está interessado especificamente ou um colega da área. Mas a gente precisa também alimentar com isso. Mas eu comecei a entender e comecei a ficar com essa história da minha inquietude, algumas coisas batendo na minha cabeça, sobre algumas percepções que eu tenho tido de receber muitos dentistas na clínica, com aquela visão de que a odontologia não dá mais a prosperidade que dava há não sei quantos anos atrás. Não, Tágela, contigo é diferente. E eu fico, cara, não é. Sabe o que é? Eu acho que as gerações elas vão mudando, sabe? E a gente vê isso muito na faculdade, né? Hoje o pessoal, ele é mais... não tem essa garra de querer buscar as coisas, né? Então, muita gente se acomoda nas situações. A zona de conforto é muito clara. A resiliência, a consistência, isso é uma virtude que pouca gente tem. Então, eu lembro da época que eu tava... terminei a faculdade, aí eu já tinha passado na prova da residência e já ia embora. Uhum. E teve um cara que é conhecido aqui, na época é colega até, mas eu fiquei com uma raiva. Ele virou pra mim e falou assim, cara, tu vai perder teu tempo
Tipo assim, Tu aqui vai tem passar patota. 3 anos fazendo bucomaxilo e aqui é uma panelinha, tu não vai ter espaço aqui nunca. Vai fazer implante. Desse jeito ele falou Foi pra mim. mesmo. Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, eu vou tentar minha sorte, vamos ver o que que dá. E até lembro as palavras do Léo Metropolo, o primeiro podcast da gente assim, ele falou, sorte é quando o bom encontra oportunidade, né? Então acho que eu estudei, fiz por onde, fiz meus 3 anos, voltei exatamente. e arrumei meu espaço aqui. Então acho que pra quem tem garra, resiliência, dedicação, quer arrumar seu espaço, a odontologia tá aberta sempre. E isso é importantíssimo. Hoje a gente está falando isso porque, graças a Deus, a gente tem um bom posicionamento no mercado. Eu tenho esses tantos anos de formado, mas ainda tenho muita disposição. Eu acho a história da resiliência é a história da gente estar o tempo todo se inovando. Não tenho vergonha disso. Eu acho que... hoje tu é top doctor Invisalign. Sou. Amo o que eu faço. Inclusive, a gente tem que chegar nesse Vamos histórico aí que eu já tô ansioso, porque não sabia do protesista. Mas se daqui a pouco tiver uma outra coisa, pra mim não tem problema nenhum entrar. Entendeu? Eu acho que isso faz parte. E a gente precisa entender que para chegar onde nós chegamos, existe todo um processo, que é o que a gente falou agora há pouco. E hoje as pessoas não querem passar por esse processo. Não quer entender que não vai ser uma foto daquela que... A primeira foto que tu colocou numa rede social que vai bombar. Ontem eu tava gravando um vídeo, doutor Maurício, eu peguei foto minha de 2000 não sei quanto, que eu já fazia foto com o paciente sentado e eu nem me lembrava. Porque você se lembra de agora, né? Aí a menina tava que faz meus vídeos, ela falou, Taja, olha aqui, ó. Desde 2000 e tantos, 5, sei lá de quando, olha tu foto sentada com o paciente. Na época não tinha rede social, eu imprimia as fotos e botava no mural. Olha aí. Entendeu? Então, assim, tudo isso é o quê? Perseverança. Sim. Se eu fosse ficar ainda naquele modelo que eu tinha antes de odontologia, de modelo de franquia, talvez eu não estaria no posicionamento que eu estou hoje. Com certeza. Mas eu resolvi mudar, resolvi investir na odontologia digital. Foi quando eu investi comprando equipamento, fresador, scanner, que nananã. Tudo para quê? Porque eu fiquei, cara, o mercado está mudando. E quem não mudar junto, né? Quem não fica mudar pra trás. junto vai ficar para trás. Então, a gente que está no digital, a gente sabe que o digital é inevitável, não volta, gente. Mas é muito caro uma impressora, mas daqui a pouco a cadeira odontológica era cara também, todo mundo teve que comprar. Entendeu? Eu acho que hoje nem passa pela minha cabeça a pessoa que vai montar um consultório não pensar em ter no pelo digital. menos uma impressora, um scanner ali, alguma coisa exatamente. Senão ela vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Eu acho que hoje a nova odontologia e quem quer estar dentro desse novo padrão de estar diferente é o digital. E os pacientes já procuram isso. Hoje eu atendi um paciente, criança, né, que vai usar Invisalign, e a mãe ficou impressionada, porque a mãe usou o aparelho antes, tinha que moldar. Então lá na clínica ninguém molda, a gente só faz escaneamento. Ela, nossa, doutor, isso aqui era o que antigamente fazia aquela massinha. Eu falei, pois é. Entendeu? Então, isso é uma realidade já hoje. Já existem vários colegas que têm scanner dentro de consultório, que já estão com fresadora, com impressora. Então, tá tudo, o fluxo digital está rodando. Pode ser que para outro seja de uma maneira mais difícil, uma dificuldade no escaneamento. Eu falo que é uma adaptação. Eu saí do Cerec, fui para o Aitero, fui para o Aitero 2, já estou no Aitero 5. Então, eu vejo a evolução. Mas eu estou o quê? Eu sempre me permito atualizar, aprender, renovar. Se eu for falar, eu vou continuar fazendo as lentes de contato. Isso muda certo. Não, e com moldagem, tá dando certo. Laboratório, o paciente espera, mas chega uma hora que o paciente não quer mais. Que o paciente escuta uma experiência que não sei quem passou, eu quero aquela. Porque hoje também ainda tem isso. A rede social te aproxima e a rede social faz tu ver as experiências. E hoje o que a gente gera no paciente é relacionamento e experiência. Entendeu? Então não tem mais aquela história do jalecão branco, eu sou intocável, entendeu? Eu sou o papa disso, aquilo, outro. Tô no pedestal. A gente fala muito em odontologia humanizada. Totalmente. Né? Você tem que ser próximo do paciente. Doutor Maurício está lá na clínica comigo, eu abro a porta para o meu paciente entrar. Eu tomo café do lado do paciente. Por quê? Porque o paciente ele quer essa troca. Ele quer essa comunicação, me olha na rede social e fala, cara, eu quero conhecer Carol. Ela é massa. Que eu tava conversando eu sempre falo assim, que hoje em dia o que eu percebo, que a consulta, ela já começa ali no Instagram. Porque o paciente vai porque ele gostou de ti, do teu jeito, porque tu é divertido, por causa ele se identificou. Então ele já vai pra trocar experiência contigo, né?
Não é nem aquele profissional que tem a melhor técnica, às vezes não é nem isso. Isso, Carol, a gente que está muito focada na parte do marketing também digital, eu falo que a rede social, ela é nossa vitrine, nosso cartão de visita hoje em dia, aproxima, mas ela tem que ser real. Amigo, quem não é real não se sustenta. Não rola, amigo. Não sustenta. Conecta, não existe nada. Não conecta. Não... Então, assim, tem perfis, tem pessoas que não têm a comunicação como a gente tem, que não vai rodar tão bem como a gente roda no faz parte, é normal. Uma coisa como a gente também não é bom em tudo. Uma coisa que é curiosa, por exemplo, eu já tive experiência, imagino a senhora também, de contratar pessoas para fazer o nosso marketing. E aí o cara vai lá, escreve uma legenda, tira uma foto, manda tu tirar uma foto assim, manda uma foto assada. Cara, isso não funciona. Vamos e convenhamos. Não sou eu, né? Não sou eu que tô falando ali. O que funciona é quando você conversa com o paciente mesmo que através do post. Então você vai escrever lá com as suas palavras, você vai fazer uma foto do seu jeito. Maneira que pode não ser perfeito daquele momento. Pode até ser que a arte não fique perfeita, o texto não fique perfeito, mas aquilo gera empatia, né? Sim, porque dessa forma o paciente ele entra no teu perfil, ele olha aqueles posts prontos e ele já sabe, cara, aquele dali não é o Dr. Maurício que tá postando. Eu não vou nem comentar, não vou nem deve ser uma empresa que toma conta. Uma empresa que toma conta, é isso mesmo. Então isso afasta, né? Não aproxima. Então, hoje a gente está numa era digital, mas olha como é a loucura. A gente está numa era digital, mesmo sendo digital, as pessoas querem uma digital humanizada. Isso é verdade. O cara te olha no digital, mas ele quer ir no teu consultório saber se tudo aquilo que tu tá mostrando no teu lifestyle... É verdade. Nos teus stories, porque teu story é uma novela tua, é verdade. E uma outra coisa que é impressionante disso aí é a conectividade, né? Ano passado, a gente teve paciente de fora já. E ano passado teve uma que veio de Miami. E agora já tem mais uma paciente vindo agora da Europa só para operar com a gente. Então ela olha lá na rede social, vê uma coisa e fala, cara, eu vou operar com esse cara. Porque ele traz o que eu quero para mim. Exatamente. Né? A pessoa compra o que tu tá ali mostrando. Ela compra aquela tua ideia, a tua experiência. Sim. Exatamente. A experiência. O digital, na verdade, ele abre portas que, se você não usar o digital, essas portas não vão se abrir. Como que uma paciente ia te conhecer? Exatamente. Quando que ia passar digital? Aquele meninozinho que tava formando ali na graduação, que tinham falado para ele fazer implante que não ia ter espaço na bucomaxilo, quem disse que esse cara ia ter um paciente vindo de Miami para operar com ele? É isso mesmo. Ninguém. Mas é porque não tinha espaço aqui, né? Exatamente. E essa história do digital, por exemplo, agora entrando para a parte do Invisalign, do Top Doctor, o Invisalign, que é um aparelho totalmente digital, eu também consigo fazer isso. Eu tenho um paciente também em Orlando, no Canadá. Manda para fora. A gente manda na realidade, a única que eu preciso ter, o paciente ele tem que vir aqui para fazer uma consulta, né, para fazer o escaneamento, e aí eu instalo o aparelho nele e ele leva o aparelho. Cara, entendeu? Isso para mim é surreal, porque eu usei 3 anos de aparelho. Eu fui um paciente que teve extração de 4 premolares naquela ortodontia pouco... convencional. Né? Convencional. Que ainda se faz hoje. Tu sabe que tu opera, tu sabe disso. Eu usei freio de burro. Também. O famoso aparelho extrabucal, AEB. Na época da... Olha, vocês dois bonitos desse jeito, eu tô até pensando até no filho de vocês. Ninguém sabe, mas eu tenho até medo. Eu usei... Olha, e vai ser a realidade. Quando eu tirei os premolares, era para não perder a ancoragem dos molares e fazer retração. Aí... Hoje eu olho a senhora colocando aquela parede lotada de Invisalign, a quantidade de paciente botou aquelas, desculpa o termo, mas aquelas plaquinhas. Na época eu usava ferro pra caramba na boca. Eu fico, caramba, como mudaram as coisas, né? É surreal. Surreal. E o melhor de tudo movimenta mais rápido. Mais tudo rápido. Mais eu falo que a previsibilidade é fantástico. A ortodontia convencional é manual, né? Sim. A gente senta, planeja dentro da nossa mente. Eu falo, eu quero angular tantos graus, eu vou fazer uma extrusão, faço as dobras e mando o paciente para casa. Manual. E aí eu espero ele com 30 dias para eu ver se aquela força, aquele torque que eu dei realmente funcionou. Ou se foi muito, ou se for pouco, se ficou legal. Porque se for muito, eu vou voltar. Por isso que aquilo que era 1 ano, 2 anos, vai para 3, vai para 4. Entendeu? Você não tem previsibilidade. A gente não tem previsibilidade, é na mão, gente. É no meu dedo. Eu lembro que quando a gente aprende a pegar um alicate, fala, olha, tu vai como se estivesse pegando um passarinho, com cuidado, com delicadeza, mas também com firmeza para não deixar escapar. Então tudo é tato. E aí tu manda o paciente, aí tu fica esperando, não, será que vai acontecer aquilo? Tu não sabe. Aí quanto tem, por exemplo, eu que tive a sorte de ter uma orientação de pessoas mais experientes, eu sabia que era uma ancoragem, mas hoje tu pega a casa que tu olha... Hoje mesmo eu tratei a mãe de doutora Raiza, que já usou o aparelho não sei quantos anos,
paciente classe 2, fez extração de premolar, mas perdeu uma coragem, a paciente continua em molar em classe 2, continua em canino em classe 2 e paciente que fez extração. Uma paciente já adulta, com retração gengival, com perda óssea, como é que a gente vai resolver? Aí só lançando mão de um aparelho que é mais previsível, que uma força é totalmente controlada, o torque, eu sei a quantidade que eu vou dar de raiz, de coroa, e eu tô vendo ali. Já vejo ali naquele planejamento digital se aquilo é previsível ou não, se vai ter um movimento mais forte, não, eu vou terminar com um toque, um sobrecontorno, não, eu preciso corrigir isso. Então eu já olho tudo aquilo. Isso é muito legal. Isso é sensacional. Claro que a gente está falando de ser humano, a gente sabe que ali tem uma previsibilidade. O biológico de cada um é diferente. O biológico de cada um é diferente, mas eu ainda dar um resultado com 70%, 80%, é surreal, amigo. Não. Doutora, uma curiosidade minha mesmo, eu acho que da época que eu cheguei até hoje, foi justamente a época de transição para o Invisalign, que no começo não tinha tanto, era um casinho ali, outro aqui. Hoje acho que falta espaço. Não para clínica, mas para caber a quantidade de caixa de Invisalign tem lá. Eu tô até entregando já para os pacientes, porque não tem mais, não cabe mais. Agora, a minha dúvida é, aonde foi essa mudança? O que a senhora olhou? Vou te contar como foi tudo isso. Eu quero saber. Então, eu fiz meu credenciamento de Invisalign já fazem 12 anos, só para tu ter ideia. Caramba. Eu fui a primeira do Maranhão a se credenciar. Acho que da primeira ou segunda turma do Brasil. Vindo uma propaganda da Latam. Aparelhos invisíveis, e eu falei, cara, isso é loucura, eu vou aprender isso aqui. Fui pro credenciamento, ainda tudo muito novo no Brasil, o planejamento não era feito no Brasil ainda, não tinha scanner, era moldado com silicone de adição, mandava para os Estados Unidos, onde eles faziam um escaneamento daquela moldagem, enfim, aquele aparelho para chegar no Brasil era muito caro e uma logística enorme e demoravam de 3 a 4 meses. Então aquilo não vendia. Quem botava aparelho Invisalign na época era só o pessoal de um repórter, Gisele Bündchen, modelo, quem realmente vivia necessariamente da sua imagem, que não podia ter um aparelho fixo. Perfeito. Mas mesmo eu oferecendo ainda um Invisalign, que era uma taxa, um ticket elevado, e na época um autoligado estético, que também era um ticket elevado, as pessoas preferiam um estético fixo do que esperar os 3 meses do Invisalign, porque de qualquer maneira o paciente quer logo arrumar. Sim. Entendeu? Então era muito demorado, era uma morosidade muito grande. Sim. Então aquilo foi demorando. E aí foi quando a Invisalign lançou o scanner. Na realidade, então foi o Aitero que desenrolou a coisa. Exatamente, que desenrolou o processo. O que acontece? Antes de desenrolar o processo do Aitero, com o Aitero, eu já escaneava na Sirona. Olha a confusão. Na máquina da Sirona, o arquivo não é em STL. Era um arquivo fechado do formato deles. Aí a gente mandava para um laboratório. Olha a confusão que eu fazia. Mandava para um laboratório, eu acho que era em Curitiba, para o meu colega converter aquele arquivo da Sirona em STL, para a gente poder ter um arquivo em STL para mandar fazer alinhador. Caramba! Desse jeito. E aí foi quando a Invisalign lançou o Aitero. E assim que ela lançou, eu comprei. Eu falei, pronto, agora eu vou começar a trabalhar. Entendeu? E aí, no instante começaram a abrir as portas. No instante, porque o que acontece? Quando a Invisalign lançou o Aitero, tu tem um arquivo digital, e no arquivo digital já recebe lá, nos Estados Unidos, a informação. Um mês estava aqui. Um mês está aqui. Entendeu? Eu sei que toda novidade, todo mundo fica muito assustado, né? Isso não dá certo, isso é loucura. Sim, o Invisalign já está no Brasil. Isso no começo. O Invisalign, gente, já é um aparelho que tá no mercado há 20 anos. Só meu credenciamento eu tenho há 12 anos. Entendeu? Então, tem muita experiência. Sim. A questão é que a gente não tinha acesso. Se tu for atrás de artigo científico, é o que mais tem, um monte. Entendeu? Com previsibilidade, com casos com resultado, com estabilidade. Ah, porque tu botou esse aparelho e tem garantia de estabilidade de 5 anos. Doutor Maurício, só a Invisalign. Olha essa, tanto que tem gente que fala, tá, já não fala isso, porque existe outra marca de alinhador. Eu falei, vou falar, eu preciso falar. Porque eu trato com o que eu confio, com o que eu acredito. Claro. Com o que eu coloco no meu filho. Meu filho usa Invisalign. Eu não vou botar outro alinhador. A Invisalign, a própria marca Invisalign, para casos complexos, são esses casos que a gente trata com cirurgia, eles dão 5 anos de garantia. Não é? Por quê? Porque, gente, tudo muda. Tudo muda. Entendeu?
Vocês usaram o aparelho, tu sabe que não é pra sempre, tem que usar com tensão. Nada é definitivo. Nada Nenhuma é cirurgia, o paciente continua gente. envelhecendo, vai continuar Exatamente. mudando. Tu que trabalha com adianta. harmonização, a gente precisa entender, o paciente precisa entender. A boca da gente, o tempo todo, a gente mastigando, engolindo saliva, falando, o dente não vai mudar. Não, porque eu usei o melhor aparelho do mercado, meu dente muda, Não moço, existe. vai mudar. Não tem existe. jeito. Não É, existe. o que eu tô aprendendo, assim, porque eu aprendo, né? Todo podcast que eu aprendo muito. É que a gente tem que ter a cabeça aberta. Eu sou da área de harmonização. E eu sei que existem algumas pessoas dentro da harmonização que, por exemplo, o Ultraformer, que é uma tecnologia dentro da harmonização que é maravilhoso, né? Existem estudos que comprovam. E tem profissionais que hoje em dia falam que não funcionam. A gente vê os resultados, mas eles falam não funcionam, né? Eles querem continuar ali naquela zona de conforto e ficam falando isso pra todo mundo. Então a gente tem que manter a cabeça aberta e Claro, testar, e ter a sua própria E experiência, eu né? falo que gente, tudo que é tecnologia tem uma ciência ali investida. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu lembro muito A bem de uma polêmica. coisa que me marcou muito. Eu cheguei em São Luís, por exemplo, quando eu estava na época da residência, isso em outros podcasts o pessoal vai ver aí, mas eu comecei o planejamento virtual lá na UERJ. Não tinha, lá se fazia no gesso. Aí voltei para São Luís já fazendo. Cheguei para a doutora Tarja e falei, doutora, eu faço desse jeito, o paciente consegue olhar, ver como é que vai ficar, fica um negócio mais previsível e tudo mais. Só que o que acontece? Quando eu cheguei, eu não tinha espaço, ela já devia mandar paciente para outras pessoas e funcionava. Deu uma semana, 2 que viram que não estava chegando o paciente, foram falar com ela. Foram. Será que esse negócio de planejamento virtual não funciona? Que isso não vai dar certo, não vai para longe? O paciente. Não, outro profissional. colegas, Não, sempre colegas. tem, sempre tem. E aí- Faz parte, né? E assim, é aquela história, se a pessoa não tiver a cabeça Se não aberta, atualizar. pra tá se atualizando, entrando numa rede social, testar o equipamento, como é que eu vou dar uma opinião se eu não Se eu nunca testei? testei. É verdade. Eu amo testar, gente. Não tem problema nenhum, Nenhum. não é? Viu, gente? Mal não vai Testem. fazer. Não, não fazer. E assim, vamos testar. Se não der certo, olha, não deu certo, não gostei. E tu não- ainda tem a experiência pra falar assim, ó, Claro, testei, não deu certo por isso e por exatamente. isso, então por isso que prefiro esse protocolo. E volta Pronto, para a não palavra tem que resume o podcast, resiliência. Resiliência. É. E, por exemplo, constância. sobre os alinhadores. Eu usei outras marcas de alinhadores. Sendo que as outras marcas de alinhadores me limitavam nas movimentações. Eu já percebi isso. E a gente que tem casos para fazer ortocirúrgico, pacientes, eu não pego, Extração dentária. eu não tem coisa pego pra fechar. paciente só de fechamento de diastema, desvio de alinhamento. Não, é caso bronco, é distalização sequencial, é distalização de molar, é paciente classe 2, que a gente vai fazer uma compensação, o cara não quer operar agora, quer operar depois, então ele vai operar, mas eu vou botar molar em classe 1, enfim. Então, só a Invisalign faz. Aí eu vou oferecer um negócio que é mais barato e não vou dar o resultado pro paciente, qual é o meu fundamento de ortodontia. Né? Não tô fazendo. E outra coisa, pra você. É igual o carro, né? Pra você dirigir um carro, você tem que confiar, né? Exatamente. Ninguém vai comprar um carro que não conhece, de uma coisa assim, de carro já batido ou coisa do tipo. Claro, Não tem e a história, por exemplo, de tecnologia, que tem tudo a ver, por exemplo, de carro, investimento de carro, tudo, por exemplo, eu falo que a gente chega, quando eu converso sobre valores, né, de aparelho, eu falo, cara, você pode vir para cá, para a clínica de ônibus, de Uber, no teu carro, mas tu pode vir algo muito mais confortável, num Porsche, numa Mercedes, uma BMW, e que tudo isso tem um valor agregado. Sem dúvida. Entendeu? Um carro blindado. Então, tudo a pessoa precisa entender que onde tem tecnologia, né, tem Tem uma investimento, ciência, né, tem um investimento. E eu falo que hoje em dia as pessoas se preocupam muito, eu recebo muito por direct as pessoas perguntando sobre preço, Sim. né? Eu falo que além de preço, que a gente precisa se preocupar, mas eu preciso entender qual o valor que aquilo ali está agregado. Perfeito. Valor é totalmente diferente de preço. Isso. Então, o valor onde eu tenho uma tecnologia, uma previsibilidade, um tratamento totalmente estético, confortável, né? O paciente pode comer tudo. Carol usa Invisalign, está Sim. aqui com a gente, sai daqui, bota o aparelho dela. Enfim, ele tem liberdade, ela tem autonomia em dizer o tempo que ela vai usar. Ela sabe quando começa, sabe quando vai terminar. Qual o valor disso, gente? Não tem. É liberdade totalmente diferente. Então, eu falo, eu não consigo passar isso para ti por um direct. Sim. Eu preciso te examinar. O Sem teu dúvida. caso não é igual de tal pessoa. Também quando me perguntam A sobre mesma valor, coisa eu na tô falando, harmonização. É É. como se eu estivesse vendendo produto, mas eu não estou vendendo produto, Exatamente, né? mas isso, Carol e Dr. Maurício, isso foi algo embutido na cabeça da gente na faculdade. É?
Ah, porque o material odontológico é caro. Gente, é mentira, viu? É mentira. Material odontológico não é caro. Claro que vai depender do produto que você vai usar. Existem produtos que são mais caros, mas não é isso que é caro. É caro é meu estudo. Meu tempo. Meu tempo de cadeira, a minha responsabilidade que eu tô dando porque tu vai cobrar pra mim. E se der problema, Se ele der vai problema, voltar lá. somos nós que vamos ter que resolver, meu amigo. Entendeu? Então, isso que é caro. Então, a gente aprendeu na faculdade de maneira errada. E o dentista que está saindo da faculdade, ele precisa entender que não é dessa maneira. Sabe? É Eu mesmo. falo que assim, eu hoje na minha rede social, eu tô levantando cada vez mais essa bandeira disso, da resiliência, da pessoa saber se posicionar, da pessoa entender o que é uma rede social, para que serve a rede social, que a gente tá ali para mostrar um lifestyle verdadeiro, que ali tu te conecta com as pessoas, e que se tu quer ter uma vida próspera, tu vai ter que sim fazer investimento, tu tem que passar, amigo, tu tem que passar pelo processo, como eu falei, eu vim lá no consultório popular, depois montei uma franquia, hoje eu tenho um negócio desse que é meu, com meu nome na parede, luxuoso, que eu posso ter um valor agregado, mas é um processo. As pessoas olham lá tudo Eles são pronto, 20 né? anos, Não imaginam. São Não é 21 com 2 anos de formado que aparece. Não, entendeu? E hoje a rede social, como o Carol falou, o cara bota uma foto assim, bota a foto ali, e a pessoa quer construir um perfil que não é verdadeiro. Na hora que a pessoa senta Não na se cadeira, sustenta. não se sustenta. É verdade. Entendeu? Agora, eu tenho uma pergunta que eu quero deixar para a senhora, que eu acho que vai ajudar muita gente, né? Dada a história que a senhora contou, formou, IOB, várias coisas que aconteceram até chegar no Invisalign. Se tivesse como responder, por que a senhora acha que vale a pena empreender? E um segundo ponto que a gente pode aproveitar o mesmo questionamento. Qual é o espaço da mulher, principalmente, dentro desse empreendedorismo? Sim. Porque isso são coisas que são muito relevantes para hoje em dia. Com Principalmente certeza. para Com certeza. mulheres como vocês duas. Né? O empreender, eu acho que é a vontade de você não se conformar com aquela possibilidade que a própria vida vai te dar. Eu falo que a gente vive hoje num mundo que ele tem tudo para todo mundo. Eu falo que o universo é abundante. Se você correr atrás, se você se dedicar, você tem tudo o que você quer. Isso é verdadeiro, porque Deus não é Deus de pobreza, para dar pouco, não. Ele é para dar muito para todo mundo. Sim. Certo? Agora você tem que empreender. Tem que entender que o empreender é não dar certo hoje, mas amanhã pode ser que dê. É hoje, eu não consegui fazer o pagamento do boleto tal. Mas amanhã a gente vai pagar, é saber negociar. Entendeu? Não é fácil a vida do empreendedor. Não é fácil, mas é perseverar. E a gente, mulher, é uma perseverar ainda é com uma dedicação maior, porque a gente tem que se dividir em casa. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho que ser empresária lá na clínica, eu tenho que ser, além disso, eu tenho que ser a doutora, eu tenho que ser a doutora que aconselha os pacientes, que conversa com os pacientes, porque a gente é um pouco de psicólogo também na cadeira do, né? O paciente com a gente. Então, eu tenho que saber lidar com tudo isso. Então, a gente que é mulher tem que ter um jogo de cintura espetacular, para poder tá passando em todas as esferas. Porque eu tô aqui com vocês agora, mas chegar em casa tenho 2 meninos de boca aberta me esperando, né? Para botar comida para eles. 3 cachorras me esperando. O marido me esperando também. Que eu tenho que estar... a gente tem que estar bonita, tem que estar cheirosa, tem que estar feliz, disposta. Então, tudo isso. Então, é uma peso, resiliência, né, amiga. É um peso, uma responsabilidade muito grande. Eu tive agora atendendo Imperatriz... E aí, novamente, meu voo foi cancelado. Tava uma neblina, eu tô dando sorte, né? Resiliência. Pois é. Aí eu olho tudo, não, gente, é algum sinal de Deus. Que bom, maravilha, vamos ficar mais um dia. Sendo que eu falei, cara, se eu ficar... O voo só tinha voo de volta de domingo pra segunda. Aí eu já ia ficar sábado sem estar com minha família. Domingo sem estar com minha família. Porque eu ia chegar na madrugada de segunda-feira. Nossa. Falei, cara, quer saber? Eu vou fazer um pinga-pinga, mas eu vou chegar sábado ainda em casa. Por quê? Porque eu tenho uma família. Eu não posso achar que, não, eu sou top das galáxias, eu vou atender meus pacientes de Imperatriz, Sérgio que se vire com os meninos, porque eu tô trabalhando. Porque tem muita mulher que pensa assim também. Sim. Mas não, eu preciso respeitar a minha família, eu preciso entender que eu tenho uma família, sabe? Estar a mulher, presente, claro, né? e assim, isso é uma escolha, isso é minha escolha. A minha família é minha prioridade, eu tenho que dar satisfação, entendeu? Então, eu me desdobrei, fiz o pinga-pinga, Imperatriz, Brasília, Fortaleza, São Luís, tu acredita? Caramba. Nossa.
Mas Eu volto no Brasil Mas chegou, pra mas sair de um chegou, lado ou passou outro do o domingo. estado. Pois é, aí cheguei para poder ficar em casa no domingo, em casa com os meninos, com o Sérgio, para segunda-feira estar na clínica, estar trabalhando. Então, tudo isso, hoje, a mulher empresária, ela tem que ter essa sabedoria. Porque tu acha que quantas oportunidades passam em mim? E doutora, bora fazer o curso, não sei aonde, vamos viajar, não sei pra... Cara, eu fico louca. Vamos para Miami, vamos não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, eu queria tanto ir para esse curso, mas eu não posso. Porque eu tenho uma clínica para tomar de conta, eu tenho meu marido para dar atenção, eu tenho meus filhos, então não dá para ter tudo, né? E eu falo... É saber escolher. É saber escolher. Eu falo lá em casa, meu marido é meu sócio, ele é extremamente muito parceiro meu. Então eu falo para ele, falei, ó, algumas coisas em casa vão falhar, a gente tem um combinado. Então, por exemplo, quando eu estava saindo, a menina falou, não tem nada para comer hoje. Nossa. Pois é. Falei, então, o que ficou da comida de domingo, tu faz isso pro almoço e amanhã, que foi hoje, né, eu vou comprar. Então, assim, o Sérgio, ele não é aquele cara, porque tem marido que, poxa, aqui em casa fica cobrando a mulher, poxa, tu não tem nada em casa, tu não compraste, não sei o quê. Então, ele entende, ele ajuda, ele vai, ele compra, porque ele sabe que eu não tô na rua. Eu não tô brincando, entendeu? Eu tô trabalhando. Então, isso é muito importante, você ter um parceiro, né? Como também tem mulheres que ficam mais dentro de casa porque o homem tá muito na rua e toma de conta disso e tá tudo certo, né? Eu acho que tá tudo Só certo. Tem que se entender, só né? tem que uma parceria e se entender. Então, a gente troca muito isso em casa. Ele é meu parceiro muito forte nesse sentido. Ontem eu cheguei em casa que tava gravando vídeo 10 horas da noite, o Sérgio tava lá com o menino, botou comida para menino, né? Enfim... Então, quando a gente tem isso, acho que as coisas conseguem rodar de uma maneira... Perfeito. Você tem que ter um alicerce ali na família. Um alicerce, totalmente. Porque quando a gente não tem esse alicerce, a mulher empresária sofre. Sofre. É por isso que a gente vê muito hoje, porque a mulher não quer deixar... Desistem, né? Não, e outra coisa, Maurício, a gente tem nossos sonhos, sabe? Sem dúvida. Eu tenho meu sonho de ser empresária que eu amo, ser de sucesso, estar bem posicionada na minha profissão, mas eu também tenho minha família. Então, se esse Sérgio não me apoiasse nisso, como é que eu seria? Eu ia ter que abrir mão de alguma coisa. E hoje a gente vê muitas mulheres não tendo filhos, abrindo mão de não ter um casamento, de não ter família, então se separando, porque, não, eu quero isso aqui. Mas às vezes não é o problema da mulher, é o problema disso, que não teve uma comunicação, não teve uma combinação para que as coisas pudessem rodar, né, fluir de maneira adequada. O justo assim a gente aprende que a gente não tem só esse setor, né? A gente fala muito de profissional, lado profissional, empreendedorismo, gestão, mas a gente tem outras áreas da vida que são tão importantes quanto o lado profissional. E a gente sente falta disso. Sim. Eu, por exemplo, o sábado que eu tava falando, que eu fiquei esse sábado lá em Imperatriz, sentava com minha família, cara, foi ocioso, um saco. Por quê? Porque é o momento que a gente tira pra estar com a família, entendeu? Eu falei, não, eu vou me embora logo, quero me embora logo pra estar na minha casa. Então, isso é legal, esse sentimento, né? Então, assim, mas é aquela escolha. Tem muitas mulheres que não querem hoje, que não querem casar, que não querem ter filhos. Eu falo, gente, tá tudo certo. Eu tô aqui... Se você se sentir bem na situação que você tá tudo bem. Tá tudo bem, né? É verdade. Doutora, e como é que fica a relação do marketing com a pessoa que quer empreender? Qual a importância do marketing digital hoje? Né? Totalmente, né? Total. Antigamente a gente tinha os panfletos, os BuzzDog, outdoor, que ainda tem hoje, né? Mas hoje quem não tá numa rede social tá difícil de estar alavancando, eu né? Eu sei disso por conta, desde a época da minha faculdade eu me inseri na rede social. Isso e eu vejo a diferença das pessoas que estão saindo agora. E agora que acordaram para poder fazer uma digital. Rede social. Eu sinto muita diferença. Eu falo, Carol, que, por exemplo, a gente tem uma facilidade muito grande de aparecer com a nossa Vocês imagem. São boas comunicadoras. Exatamente. Primeiro lugar, eu acho que precisa a pessoa, a rede social é fundamental, o marketing é fundamental, mas para isso rolar de uma fluidez tem que ter um lance que é chamado de autoconhecimento. Então a pessoa ela tem que se conhecer, a pessoa tem que estar preparada para a crítica. Quando eu comecei, que tu começou depois de mim, quando eu comecei na rede social, a primeira coisa que eu fui chamada é ser blogueira agora. Porque também. Não existiam os influenciadores ainda, né? Então era blogueiragem. Agora ela virou blogueira. Agora ela blogueira. Enfim, começou desse jeito. E aí eu já profissional, já da área, aí tu imagina eu tendo que formar isso, tirar essa imagem da blogueira, mas jogar isso dentro de uma rede social de odontologia, mostrar um lifestyle de uma mulher que é bonita, que tem um corpo bonito, sem mostrar o corpo, mas que se todo cuida. Equilíbrio, porque se for demais tá ruim, se for de menos tá ruim. Tudo então, você tem que se dosar. Tudo isso tem que se dosar.
Sendo que, graças a Deus, isso, acho que eu tô 8 anos na rede social e eu falo, cara, hoje eu consegui, graças a Deus, claro que a gente tem que se preocupar, mas assim, eu me conheço. Eu sei hoje, eu tenho meu posicionamento. Meus pacientes me conhecem. Então eu não preciso estar tão preocupada mais em estar falando aqui contigo, eu tinha que estar com blazer. Perfeito. Tu tá entendendo? Porque no momento que você se conhece, você se permite ser julgado, mas tu te conhece. Uma coisa que eu acho muito importante, antes da pessoa entrar na rede social, ela se despir de todo o medo de querer ser aprovada. Né? Isso. Eu quero ser aprovada, então eu vou criar uma Carol que não existe para eu ser aprovada. Uma Carol que não é aquela Só que isso não se sustenta. Não se sustenta e a pessoa fica infeliz e culpa a rede social. Não só pela rede social, a pessoa. Por isso que o autoconhecimento é fundamental. Tu tem que entender tuas limitações. Sim. Tu tem que entender teus defeitos, que todos nós temos. E quando a gente não entende, não faz esse autoconhecimento, tu sofre demais. Porque tu tem que... Um grande defeito é a história de querer agradar todo mundo. Buscar a aprovação, né? Aquela famosa, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, teve gente que quis crucificar. E outra coisa, cada um tem o seu estilo. Eu compartilho o meu dia. É realmente uma novela, as pessoas gostam disso. Mas, por exemplo, o Maurício, ele não precisa tanto compartilhar, assim como se fosse uma novelinha. As pessoas gostam muito dele, até pela autoridade que ele já tem, porque ele sabe, porque ele é bom, né? Acho que eles não querem muito ver o Maurício no café da manhã, que nem eles querem, cada um tem um estilo. Às vezes a gente olha muito algum profissional ou alguém quer copiar e aí pronto, já perde a sua identidade. Sabe uma coisa engraçada que aconteceu justamente nesse ponto? Tava falando com o Júlio César esses dias. A gente tá lançando um curso de análise facial, aí Júlio foi dar uma aula, eu acho, em algum canto, ou foi assistir uma aula, não sei se foi Belém, São Paulo, encontrou com uma pessoa lá. A pessoa virou e falou assim, cara, eu falei com o Maurício, ele é tão gente boa, me deu como se eu fosse um mala, né? Mas porque eu não interajo tanto, assim, é meu estilo, eu sou mais quieto, mais ele tá aprendendo, gente, mas tá mudando. Eu sou mais na minha, mas é engraçado, porque a pessoa conversa, depois ela se toca, rapaz, o cara é gente boa, né? Mas cada um na sua, inclusive, né? tu era uma pessoa que falava assim, cara, eu não gosto de Instagram, de rede social, não gosto disso, não vai pra frente. Quando eu te conheci, aí eu falava pra ele, aparece nas redes sociais, tu vai ficar pra trás. Hoje mas em dia eu acho aí no digital. Que essa tua imagem de um criador de conteúdo mais técnico, mais sério, é tua imagem, mas eu percebo que com o passar do tempo tu tem conseguido desconstruir ela e gerar essa imagem mais da pessoa acessível, né? Da pessoa que tem uma vida normal, porque ao mesmo tempo a rede social, ela não pode nos distanciar muito do outro. Das pessoas, achar que tá muito distante. Porque senão a gente fica um pouco antipático, não é acessível, entendeu? Exatamente. Então a gente tem que saber dosar, né? Então é um cuidado muito grande, mas eu acho assim, é fundamental hoje o marketing social, as redes sociais. Eu vejo todas as redes sociais tem seu perfil, o TikTok tem um perfil mais jovem, o YouTube um perfil de quem quer acessar um conteúdo desse mais longo, né? Hoje a gente sabe que o Instagram é uma rede social que está muito rápida, entrega muito rápido, porque o conteúdo é um conteúdo mais curto, rápido. Não adianta tu estar querendo contar uma história dessa no Instagram. Então é a gente saber entender, e isso toda hora muda, né, gente? É a gente entender o que a rede social tá querendo naquele momento, se adaptar àquilo, que é a história da resiliência de novo, a gente tem que estar se adaptando, como por exemplo, meu marido não tem perfil nenhum pra isso, ele fala, cara, eu não tenho saco pra isso, não tenho condição. Então ele tá dentro de um segmento de negócio que ele não pode estar numa rede social, que às vezes são as pessoas concursadas, entendeu? Que ficam mais burocráticas, que ficam mais afastadas. E tudo bem, né? E tudo bem, porque tem mercado pra todo mundo, né? Exatamente. Isso aí. Exatamente. Bom, estamos aqui chegando ao final. Poxa. Infelizmente. Falamos pouco, né? Eu falei que passava rápido. rápido. Precisar de um segundo, então, viu? Porque ainda tem tópico aqui anotado, né? É verdade. Mas antes de terminar, como uma mulher empreendedora, né? Pra quem não sabe, eu lancei muito a CS Skin, né? Que é a minha marca de cosméticos e skincare. Eu faço harmonização facial, então tá muito ligado ao autocuidado, né? Totalmente. Não adianta só estar ali na clínica se a gente não mantém os cuidados em casa. Muito eu trouxe pra minha doctor. Muito obrigada, gente. Aqui um mimo.
E aí Gente, depois ela vai olha, usar, me contar. E a gente já se conhece. Eu conheço Carol há muitos anos, na verdade, muitos anos. É, né, Carol? Tem uns aninhos aí. Antes de eu entrar na Antes graduação. de entrar na graduação. De odonto, eu nem Não, imaginava. nem projeto de dentista. Nem projeto de dentista, quando ela estava fazendo ainda o concurso para ser Miss. Tanto que o meu Miss. celular é gravado Carol Miss. Gente, Ai, e eu estava lá. obrigada. Não, com a e doutora olha, eu fico Tágila. feliz porque, assim, isso daqui é ser audacioso, né? É ser, assim, corajoso. E isso é top de ver. Sabe? A pessoa acreditar nela. Porque, em primeiro lugar, se a gente não acreditar na gente, quem vai acreditar? É Exatamente. verdade. Pai da gente, mãe da gente vai sempre acreditar. Né? Tem uns que podem até dizer nem tanto, mas fica minha filha, né? Fica desse mais jeito. seguro. Mas se a gente não acreditar, isso aqui é fantástico, é ver a possibilidade de uma menina nova, sabe, que saiu agora da faculdade, mas que tem um perfil empreendedor, que está se jogando no mercado e que sabe que está pronta para levar tudo, amigo. Isso aqui é fantástico. Entendeu? E você está de parabéns. Muito Parabéns. obrigada. Olha aí, gente. Ela Ganhei sabe que eu sou fã meia-noite. dela, né, Maurício? Eu tenho Toda vez, E eu toda sou fã quinta-feira a gente tá dela, falando gente. dela. Toda quinta-feira eu falo pra Maurício, tenho gostado, Carol, tá legal, mostrando na rede social, tá certo, é assim mesmo. E a cabeça borbulhando de ideias, né? O tempo todo eu falando com Isso o é Maurício, muito a gente bom, né? compartilha muito. Isso é E muito isso é legal. muito importante. Eu e o Maurício, a gente tem uma troca muito grande, né? Profissionalmente mesmo falando. Sim. A gente se ajuda muito. Ele me dá ideia, eu dou ideia pra ele, a gente vai mudando. E o nome, tudo a gente vai pensando junto, né? Isso é E aí a legal. gente se joga também, sem medo. Amei, parabéns, parabéns. Obrigada, parabéns. espero que goste. Amei já. Então, como falta pouquinho tempo, vou pedir para a doutora Tágila agora fazer as considerações finais que a senhora acha para uma pessoa, principalmente, né? Acho que mais Aham. voltada ainda para a mulher, que está pensando agora, formou e está pensando em empreender. Qual caminho ela deve seguir? Caminho número 1, é difícil, né? Mas assim, eu acho que Não a gente desistir, né? não desistir. A gente sai com muitas vontades e ao mesmo tempo muitas dúvidas. Então, Carol acabou de sair, tá fazendo harmonização, mas isso não impede Carol, depois de entrar para ortodontia, não impede Carol de fazer cirurgia. Não ficar, gente, eu falo assim, limitado a rótulos, ao que eu fiz aquilo, eu tenho que terminar daquilo. Não. Eu falo que a vida é uma brincadeira, a gente tá aqui pra ser feliz, cara. Sabe? Se eu sair da minha casa todo dia emburrada, chateada porque eu tenho que fazer tal coisa, não presta. Já tá errado, né? Tá Já errado. Então é se permitir. Pô, olha a minha história. Eu vim da prótese, larguei a prótese, fui pra sedação. Se eu larguei a sedação, Teve um momento de harmonização também. fiz a harmonização. Cara, não dá pra eu fazer harmonização. Como é que eu vou ter uma clínica de harmonização com digital, com Invisalign, Era muita com lente de coisa. contato? É muita coisa. Tu tá entendendo? Então, assim, eu acho que a pessoa, quando sai da faculdade, ela tem que estar com essa resiliência pronta para poder experimentar até se encontrar. Entendeu? Um exemplo é aqueles, por exemplo, pega um menino que tá ali com João Cleto daqui a pouco, Aham. 17 anos. Aí eu vou achar que ele já sabe o que quer. Como é que aquele cara vai decidir se ele quer engenharia civil, odontologia, medicina, direito? como. Não tem como. E tem uma pessoa muito próxima na família que fez pelo menos 5 testes É. de curso, passou em vários. Hoje agora tá fazendo medicina, mas tentou música, tentou nutrição, tentou um monte de coisa. E foi testando, ver onde ele se É encaixava. tudo muito novo. É. Eu falo que eu tive assim, muita sorte de jovem terminar, já tá com 21 anos de formada. Foi assim. Acontece. Mas Eu formei novinho, eu formei com 21, mas eu confesso que até o momento que eu entrei na residência eu era muito imaturo. Talvez se eu fosse um pouco mais velho, talvez eu até tivesse aproveitado E mais. isso daí, Maurício, por ser tão jovem, tu poderia ter atrasado, ter feito uma outra Poderia, coisa. não ia mudar. Não ia mudar nada. É isso que é o legal, entendeu? Então, eu acho que para a mulher que tá formando agora, a jovem dentista que está saindo da faculdade, eu acho que é se permitir, pô, eu gosto de harmonização, né? Hoje tem muita gente fazendo harmonização. Eu gosto de ortodontia. Não foi muito bom. É experimentar. Isso aí. Se Entendeu? permitir. E eu falo, hoje, que tu conheceu lá a doutora Ana Júlia, que está comigo lá na clínica, Sim. e eu falo, cara, tu tá tendo uma oportunidade de ouro, porque lá na clínica a gente vê tudo. Isso é verdade. Né? Então passa pela cirurgia, passa pela ortodontia, passa pela harmonização, passa pelo tratamento de canal. Então a pessoa tem a possibilidade de ver o que é uma gestão de clínica. Então eu falo, cara, isso aqui é uma escola. Ela fica, doutora, não me fala, eu tô muito feliz, não sei o quê. Porque é oportunidade e nem todo mundo tem. É verdade. Entendeu? Então a pessoa tá dentro de uma escola ali, vendo, pô, gostei disso, gostei Na daquilo. vida real, né? Na Ver vida como é. real. E aí tu tá tendo a oportunidade de ter essa experiência e mais à frente tomar uma decisão Sem do que dúvida. realmente quer. Sem dúvida. Né? Total.
Eu acho que montar consultório é fantástico. Eu acho que a pessoa que gosta tem que ter mesmo. Quem tem condição tem que montar seu consultório e vai testando, entendeu? Vai levar as cabeçadas, normal, todos nós levamos, entendeu? E tem que ter postura E pra tem que não ter baixar a postura cabeça. para não baixar a cabeça, porque a pancada vem, amiga. E com a rede social, então, que todo mundo se expõe, é o que eu escuto lá em casa. Sérgio, meu marido, ele fala, quanto mais tu aparece, mais pancada tu vai levar. Todo prego que se destaca Todo toma prego, martelada. É isso aí que ele fala. Aí eu disse, pô, vambora. Bora, tô pronta, tô né? pronta. Todo dia eu tenho que estar pronta. É isso Pois, aí. doutora, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, tô muito Foi feliz. uma honra. Agora vamos ter que Honra preparar minha. o 2, porque tem Tem muito que assunto. ter, tem que ter. Ó, de Invisalign não deu pra resolver tudo. A É. gente não falou de caso cirúrgico. É verdade. A gente não falou tanto assim de marketing. Talvez algo mais Tem técnico. muita coisa ainda pra Vamos falar. marcar. Vamos ter que Tô à marcar mais. disposição. Vamos fazer Isso aí. episódio 1. Episódio 1, concluído. 2, 3, 4, Vamos fazer 5. episódio 2 e assim por diante. Show de Pois Muito é. bola. obrigada a vocês dois. Vocês sabem que vocês moram no meu coração, que eu tenho uma admiração enorme. Eu falo, eu não posso dizer que o Dr. Maurício é meu filho, porque eu também não sou tão velha assim. Mas eu sempre digo pra ele, como eu digo também pra Carol, que é assim uma pessoa assim de ouro, que eu amo de paixão. Eu tenho assim uma admiração incrível, tu sabe disso. Obrigado. É assim, a minha gratidão, meu respeito, minha Eu vinha admiração. falando a mesma coisa no carro, hein? Eu sei Foi o quanto, combinado. eu sei o Verdade. quanto que você batalha, que você corre atrás para ter hoje o posicionamento que tu tens, e eu fico feliz disso, porque eu sei que não é fácil por tudo aquilo que você ouviu, né? Né? E Carol também, menina nova, linda, eu sei que não é fácil a gente que vem desse perfil de de modelo, de não sei o que, a gente é metralhada, eu passei por tudo isso. Mas quando a gente tem, amiga, o foco, a dedicação, sabe o que quer, tudo dá certo. É uma questão de tempo. Perseverar que tudo vai dar certo, entendeu? Show de bola. Tá vendo? Né? Que fica a dica de ouro. Fica a dica. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Aproveitem, sigam a doutora Tágila, quem não Isso. segue. Arroba DR Tágila Azevedo. DRA, né? Tágila Azevedo. No Instagram. Então, eu também tenho um canal no YouTube, viu? Olha aí, deixa ó. logo o canal. Inscrito, gente. Eu Olha preciso aí, ter ó. 50 inscritos. Já Me ajudem, por compartilha. favor. Compartilhem. Todas as minhas lives. Qual os canal? conteúdos são- Tágila Azevedo? Também, doutora Tágila Azevedo. Olha Tá aí. tudo lá. Vai virar já virou, é uma marca, marca, rapaz. uma marca, Eu sou- Louis Vuitton que se Luxuosa. cuide. Ave Maria, Louis Vuitton, Tem Chanel, nem Gucci, comparação. todos, Dior. Amo. Gente, então se inscrevam tanto no nosso canal quanto no da doutora Tágila. Isso. Acompanhem na rede social. Assinem o sininho lá, liguem o sininho, as Comentem, né, notificações. Comentem. Digam que vocês estão gostando, que não estão gostando. E, mais uma vez, deixo aqui meu arroba DR Maurício Demétrio, arroba E eu, doutora Carol Souza _, Underline. né? Muito obrigado e até o próximo Suncast, hein? Tchau, gente.